Um ano de mudanças. Um devocional centrado em desfrutar de Deus. Narrado por Léo Barreto. Dia 363. Devocional escrito por Greg Travis. A paixão e o objetivo do discipulado. Primeira parte. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Gálatas 4,19. Uma evidência de que está produzindo um verdadeiro progresso espiritual em nossa vida é quando nasce um desejo de multiplicar-nos na vida de outros. Gostaria de dedicar 3 devocionais para explorar algumas das verdades ensinadas nesse breve versículo. Comecemos focando na palavra filhos. Deixe-me fazer 3 observações sobre esta. Em primeiro lugar, gostaria de destacar que Paulo utiliza este mesmo termo para se referir aos seus filhos na fé, Timóteo e Tito. Em ambos os casos, Paulo usa o substantivo filho para descrever o tipo de relação que teve com eles e o papel que desempenhou em ajudá-los a desenvolver maturidade. Desta forma, o vocábulo filhos descreve a responsabilidade, o cuidado, a intimidade e a influência que assumiu no crescimento espiritual desses 2 homens. Se você é um seguidor de Cristo, então é inevitável que a mudança que ele operou em sua vida se manifeste em um apaixonado desejo de ter filhos espirituais. Deus quer te dar pessoas pelas quais se sinta responsável, com quem tenha uma maior intimidade e procure influenciar intencionalmente. Em segundo lugar, Deus planejou que o crescimento de outros cristãos se realize através de sua palavra. No entanto, não só através de sua palavra pregada, mas também através de sua palavra modelada. Um exemplo disso deveria ser dado em nossa casa. Como pais, não só devemos ensinar aos nossos filhos as Escrituras, mas também devemos modelar como se vivem essas Escrituras no diário viver e nas situações cotidianas da família. Da mesma forma, como crentes, temos o privilégio de investir nossas vidas ensinando e modelando como um pai ou uma mãe faria com seus próprios filhos. A mesma devoção, amor, cuidados, intimidade e ensino que os pais devem ter para com seus filhos é o que devemos ter para com aqueles que discipulamos. Em terceiro lugar, o texto nos mostra que Paulo sentia um fardo pelo bem-estar espiritual de todos os crentes de Galácia, não apenas por alguns deles. Como sabemos? Observe a palavra filhos. Pode ver que está escrita no plural? Ele sentia uma sincera preocupação pela condição de todas as igrejas de Galácia e de todos os que faziam parte dessas igrejas. Da mesma forma, também nós, embora dediquemos mais tempo e esforço a discipular certas pessoas, nunca devemos fazê-lo despreocupando-nos do resto do corpo de Cristo. Como diz Hebreus 13, versículo 12 ao 13. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Note que este mandato é dado aos irmãos, ou seja, aos cristãos que fazem parte de uma igreja e não exclusivamente aos líderes ou pastores. Note, além disso, que também há um chamado ao cuidado de cada pessoa, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo. Nós não podemos divorciar o discipulado bíblico do contexto da igreja local. Temos que entender que nossa relação com Cristo é pessoal, mas não é nem privada nem individual, é corporal. Ocorre em um grupo de crentes. No Novo Testamento, não existe a ideia de uma relação pessoal com Jesus divorciada da minha relação com seu corpo. Tampouco existe a ideia de uma profissão de fé que não tenha nenhuma relação com a igreja. Que uma pessoa tenha feito uma profissão de fé não significa nada se depois não há evidências corporais dessa fé.
O que diz 1 João 4, versículo 20, sobre a pessoa que afirma amar a Deus e não ama seu irmão, ou seja, a um membro da igreja, que é um mentiroso. Por quê? Porque a igreja local é o lugar onde se manifestam, ou não, os frutos genuínos de nossa fé, para orar e meditar ao longo do dia. Deus me chamou para me multiplicar. Ele espera que eu tenha filhos espirituais para quem eu ensine e modele as Escrituras. Queremos dizer algo importante antes de você parar de ouvir este áudio. Nosso desejo como ministério é oferecer esses áudios e muitos outros recursos de forma totalmente gratuita. Você sabe como pode nos ajudar a continuar oferecendo-os sem nenhum custo? Não vamos pedir dinheiro. O que gostaríamos que você fizesse é comprar qualquer um dos nossos livros e presenteá-lo a alguém. Dessa forma, você está colaborando com o nosso ministério e nos ajudando a continuar oferecendo iniciativas como essas. Ao mesmo tempo, você está ajudando outras pessoas a desfrutar mais de Cristo. Muito obrigado. Se você deseja acessar mais recursos relacionados ao ministério, mudanças profundas, convidamos você a buscar-nos nas redes sociais ou visitar o nosso site www.cambiosprofundos.com/pt.